Qual é a melhor carteira para investir em 2026? Fala pessoal, eu sou Antônio Fonseca. Sou Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai trazer para vocês um vídeo mostrando que não existe uma carteira 2026 e não existe muito menos uma carteira de um candidato ou de outro, né, Gabriel? Pessoal, vamos conversar aí, virou o ano, muita gente ali prometendo, que tem que fazer uma carteira Lula, então eu vou lá, compro Minha Casa Minha Vida e outras empresas que são mais benéficas, né? Tem um cenário um pouco melhor ali quando o governo acaba gastando um pouco mais e tudo mais. E também quando a gente, vamos fazer uma carteira Tarcísio, vou me entupir de Simpar, me entupir de empresa alavancada, porque se for eleito vai andar. A grande realidade, pessoal, é que as eleições do Brasil estão muito polarizadas, né? Então, na última eleição que a gente teve ali, Lula e Bolsonaro, a gente teve uma diferença de 2 milhões de votos, 2 milhões de votos não é nada, tá? Então, um deslize de um candidato para outro acaba fazendo ganhar a eleição. Aqui a gente não é torcedor de candidato nenhum, tá? A gente lida com investimentos, a gente investe em empresas, tá? E a gente sempre busca empresas que estão com alta geração de fluxo de caixa livre, né? Como uma Prio, e uma Suzano e outras que acaba com o político impacta zero, tá, pessoal? Então a gente acaba vendo Exato. ali Brasília, uma bomba relógio, e que para essas empresas é preço de petróleo, por exemplo, vezes dólar, ou uma Suzano que é celulose vezes dólar, se é o Lula, se é o Bolsonaro ou o Zezinho da esquina, para ela tanto faz, tanto fez, né, Antônio? Exatamente. E também o que a gente queria chamar a atenção dos investidores é o seguinte, pessoal, o Gabriel até falou isso mais cedo. Quando você tem uma carteira de um candidato ou de outro, não dá para virar a mão. Ou seja, se você está montando uma carteira esperando que algo aconteça e essa coisa não acontece, no questão de eleição no Brasil, não dá tempo, porque as suas ações vão para um lado e o mercado vai para o outro completamente diferente, né, Gabriel? Exatamente. E também, pessoal, vale ressaltar que é o seguinte, quando todo mundo já sabe o que, todo mundo espera alguma coisa, normalmente não é isso que acontece. E assim, vamos também colocar os pingos nos is, tá? A gente aqui não é partidário de nada, mas se é Lula, vai colocar os companheiros lá para ser ministro, e se é o Tarcísio também, ele vai levar a cambada dele também para ser ministro, tá, pessoal? Então, assim, infelizmente o nosso país vive essa situação, os bons acabam não entrando na máquina pública para ajudar, então fica sempre essas porcarias. Nosso país é sempre o país do futuro e é por isso que a gente tem essas grandes oportunidades, né? Se o nosso país fosse redondinho como uma Suíça, pode ter certeza que os bancos não estariam abaixo do valor patrimonial, construtora não estaria tradando praticamente caixa, a gente não teria essas empresas de petróleo tão baratas quanto estão, tá? Então, o Brasil ali é o país das oportunidades e vale ressaltar que dividendo de 10, 15% não existe em nenhum lugar do mundo, né? Só o Brasil devido às nossas cotações muito baixas, tá? Então, vamos ali conversar um pouquinho. Acho que todo mundo tem que ter dólar na carteira, tá? Bastante gente fica tratando ali, que se vier um governo menos intervencionista, a gente acaba tendo um dólar muito fraco. Gente, Não cai na real. acreditamos nisso. Dólar muito fraco quebra o nosso país. O agronegócio já tá horrível. E se a commodity já tá horrível, se o dólar vier para R$ 4, e aí, como é que o produtor rural vai ficar? Mesma coisa. A gente, na realidade, né, Antônio, se a gente quiser comentar ali do gringo, o gringo enxerga a gente, pessoal, um fazendão com petróleo e minério. A grande verdade, a gente não tem tecnologia de nada, tá? Por mais que o agro é tecnologia, mas comparada a um iPhone, gente, não é nada, tá? Então, o que eu digo assim, que a tecnologia não é nada, deixa eu só fazer um disclaimer, se o pessoal vai Vai criticar, lá, vai lá. é o seguinte, pessoal, a tecnologia que a gente enxerga numa carne quando vai comprar no mercado é diferente do que você enxerga num iPhone, tá? Por isso que você paga 17 mil no iPhone e R$ 60 numa saca de soja, tá? Existe a diferença, tecnologia não paga a conta, né, Antônio? Exato, e também vale pontuar que nos Estados Unidos você tem essa alternância de governo ali entre mais à esquerda e mais à direita, né, republicanos e democratas, mas lá isso não interfere tanto na vida das empresas, né, então assim, o candidato ele pode ser muito à esquerda, ele fala que vai tirar arma, isso e aquilo, e no fim acaba não acontecendo nada, e muito à direita também, no fim acaba não acontecendo nada, o país ele se toca ali sem problema, cresce muito com um governo ou com outro, né? Aqui no Brasil, a história acaba sendo um pouco diferente. A Bolsa e as empresas tomam decisões não porque vão investir para mandar para fora, que vão exportar. Muitas vezes a decisão é assim, se o candidato tal ganhar, eu invisto, se o candidato tal ganhar, eu não invisto. Então a gente já viu, inclusive, um movimento ali de indústrias
que já veem que esse ano, por ser um ano eleitoral, né, Gabriel, vai ser um ano onde ninguém vai investir, um empresário pequeno ali vai esperar passar para ver o que vai acontecer. A gente já viu empresas ali até secando o dividendo ou jogando lá para frente, porque já sabe que esse ano a venda vai ser fraca, né? E assim, pessoal, a gente já teve ali governo do Lula que a bolsa subiu muito, não pelo governo de esquerda em si do PT, subiu porque o chinês pisou no acelerador, minério subiu muito, a China crescia 14, 15% ao ano e acabou puxando as commodities. O Brasil ali, o governo teve condição de gastar um pouco mais, tá? Então o que a gente quer trazer aqui para vocês é o seguinte, gente, você tem que ter dólar na carteira, mas não é comprar dólar físico, tá? É comprar empresas que são dolarizadas. No Brasil tem de monte, tá? A gente é muito bom nesse cenário, e também, ao mesmo tempo, tem que ter também, né, as empresas que sofrem, mas vai ali ao percentual de cada um. E se posicione bem nas suas empresas, se prepare, o ano vai ter volatilidade sim, empresas estatais podem abrir oportunidade, só que aí você tem que ver qual que é o custo, né, de oportunidade dessa empresa. Até teve um pessoal que perguntou bastante de Grandene, falando de dividendo, que a Grandene pagou algo em torno de 4 e pouco, R$ 5, né, de 21 até agora. Mas também a ação caiu de 11 para 5, não mudou nada, tá? O seu dividendo foi pro saco. Então, cuidado com essas empresas ali que você está comprando só pelo provento e principalmente nessas opções muito binárias, que é o seguinte, eu vou comprar Petrobras, porque se o Bolsonaro ganhar, a Petrobras dobra, e não foi o que aconteceu com o Bolsonaro, e a Petrobras subiu porque vendeu algumas coisas extraordinárias, mas não por conta do operacional, tá? Então, assim, mas se o Lula vier, eu tô ferrado por causa da Petrobras. Cuidado com esse negócio binário. Dá uma olhada numa PetroRio da vida, tá? Que não interessa não interessa político nenhum. E mostrar para vocês que ninguém sabe quem vão ser os candidatos, né? Então tem muita gente ali se preparando para Lula e Bolsonaro. Ninguém sabe. O Lula pode morrer, pode ter alguma coisa que ele não possa se candidatar. Hoje em dia no Brasil, cada juiz, né, tem uma sentença diferente. Então ninguém sabe o que pode acontecer. Então, muito cuidado ali com os seus investimentos. A grande realidade tem a caixa, né? Acho que quem tem caixa é rei nesses momentos, né, Antônio? Exatamente. Aqui puxando um gancho aqui, só para a gente terminar dessa notícia aqui e passar para a próxima, Gabriel, é o seguinte: acho que todo mundo lembra ali do Flávio Day, que ocorreu ali no mesinho de dezembro, foi quando o Bolsonaro colocou como candidato não o Tarcísio, mas sim o Flávio. Então você vê ali que com apenas uma notícia de que um dos filhos do ex-presidente seria o candidato e não o Tarcísio, a Bolsa despencou 4%, teve ativo que caiu 12, 13, 14, 15%. Então, o que a gente quer chamar a atenção, pessoal? Eu vou puxar o gancho para a próxima notícia. Saiu uma pesquisa agora, Paraná Pesquisas. Lula lidera nos cenários do primeiro turno, mas empata no segundo. Então ele empataria com o Bolsonaro, com o Flávio, com o Tarcísio e com a Michelle. Ou seja, essas notícias que teve ali do Flávio Day, de que um vai ganhar ou o outro vai ganhar, isso aqui vai acontecer muitas vezes esse ano, tá? Muito provavelmente. A não ser que algo muito drástico aconteça, né, Gabriel? E a gente tem que estar preparado para isso. Como é que a gente se prepara? Primeiro, comprando empresas baratas que se cair, a gente não tem medo e você tem que sair correndo vendendo, né? A gente pode comprar mais. E segundo, tendo caixa, que o Gabriel bem colocou. E terceiro, tendo empresas dolarizadas, né? Exatamente. Pessoal, antes da gente falar aqui, se inscreve no canal, deixa o like, que isso aí ajuda bastante a gente. E também, né, acho que vale ponderar que, na minha visão, né, dependendo o próximo presidente, ele entra com o pé direito. Por quê? Pessoal, todo presidente que entra quando o juros está alto, na hora que os juros caem, a população que é mais ignorante, não é você que está assistindo a gente, tá? Mas infelizmente, 90% do brasileiro é analfabeto, não tem ali um ensino de segundo grau e tudo mais, então não lê um jornal como aqui está na Band, Paraná Pesquisa e tudo mais, acaba que os juros caem, o poder de compra do cara aumenta, ele acha que o presidente é lindo, maravilhoso, mas a grande realidade é que ele pegou um cenário muito bom. É o que está acontecendo agora com o Trump, tá? O Biden ali, o juros estava lá em cima, na hora que os juros começam a cair, sobra mais dinheiro no bolso do cara, o cara consegue, nossa, eu consegui comprar a bendita da minha picanha, por exemplo, nossa, esse presidente é maravilhoso, vou lá e voto nele, tá? Muito cuidado, e a gente está muito cético em relação às estatais ainda por hora, tá? Acho que as indicações políticas no Brasil, infelizmente, deterioram demais as nossas empresas, a não ser quando as estatais, todo mundo fala que estatal abre muita oportunidade mesmo, tá? Mas quando acontece um caos, como na Dilma ali, MP das elétricas, quase quebrou as elétricas, né? Que a gente, nós mesmos estamos pagando até hoje
as empresas ali, a burrada dos nossos governantes. E então, fiquem muito atentos, mas uma Eletrobras a R$ 2, ninguém acha mal, em um Banco do Brasil a 5, 6, 7, também não, né, Antônio? Exatamente. E aí eu vou só puxar um gancho aqui. Todo mundo fala, na época da Dilma, o Banco do Brasil era uma excelente oportunidade, né? Mas quando você faz a comparação com o Itaú, você vê que o Itaú entregou mais. Então, às vezes, assim, tem desconto? Tem, mas se você olhar os pares, o desconto tá igual, só que às vezes é uma empresa privada que tem uma gestão de capital ali, uma alocação muito melhor. Então, às vezes, vale a pena, por mais que o desconto da estatal seja grande, às vezes vale a pena você ignorar e deixar passar, né? Vejo muitos gestores ali, inclusive, que falaram que deixaram o Banco do Brasil de lado ali na última eleição, deixaram o Petrobras de lado, inclusive lá, antes, quando o Bolsonaro foi o primeiro governo dele, falou, deixei de lado, perdi o bonde, mas ganhei outras coisas, né? Então, a gente também tem que fazer as pazes e não querer colocar tudo na carteira, né, Gabriel? Porque a pior coisa que acontece é a pessoa, cada dia, o investidor, pessoa física, cada semana ele descobre uma empresa nova e quer colocar uma empresa nova na carteira. De repente, você tem uma carteira ali que não é nem muito grande, com 1 milhão de ativos, e não faz o menor sentido, eles não se complementam entre si, né? Nem para fazer um descasamento. Quando um sobe, outro cai. Por exemplo, tendo uma empresa ali que é focada no crescimento interno do país e queda de juros, e outra que é focada mais, por exemplo, em petróleo e dólar, né? Exatamente. Grande questão aqui, pessoal, vocês têm que comprar os ativos baratos que no futuro, no longo prazo, eles se pagam, tá? E muito cuidado, que o custo, muita gente fala, eu vou comprar essa empresa aqui, porque no futuro ela vai voltar a pagar dividendo e vai pagar o meu carrego. Gente, cuidado, o nosso custo hoje é 15%, tá? 15%, 3 anos e meio, você dobra o seu capital. O custo está muito alto no Brasil. Então, essas teses ali que vocês ficam acreditando em Papai Noel, às vezes não fecha a conta, tá? O risco que você toma, que é o que você tem que olhar, é o que a gente fala muito de COSAN, tá? Não uma recomendação de compra e venda. A gente fala, o risco se paga, pode subir, mas eu acho que o risco é muito mais para cair do que para subir, tá? Então é por isso que a gente acaba ficando de fora da tese, tá? Mas acho que é isso aí, né, Antônio? Valeu, pessoal. Muito cuidado 2026 e vamos para cima aí. Quem tiver alguma dúvida, chama a gente aí no WhatsApp, que é um prazer falar com vocês. Valeu! É isso aí, pessoal. E não existe carteira perfeita, não existe carteira 2026. Você tem que ter ali, como a gente falou, bons ativos e selecionando. Não fazer uma carteira para um candidato ou para outro, que é a fórmula do fracasso. Mas é isso aí, pessoal. Vejo vocês na live Pregão Antibesta no domingo às 7 da noite. Valeu!